No vídeo anterior, nós falamos sobre a relação entre subjetividade e liberdade. E a liberdade também tem muito a ver com história. Estudar história vai ajudar a gente a compreender o que nós chamamos de liberdade. Dos pontapés iniciais, né, para a gente pensar tanto na subjetividade quanto na liberdade, como nós compreendemos hoje, vem do século XVIII, da passagem do século XVIII para o século XIX, com o pensamento liberal, o liberalismo. Qual que é a ideia de liberdade para o liberalismo? O liberalismo vem da ideia de que todas as pessoas são iguais. Se todas as pessoas são iguais, todas as pessoas devem ter direitos iguais. Se todas as pessoas têm direitos iguais, um desses direitos é o direito à liberdade. Então, é com o liberalismo que a liberdade passa a ser considerada como um direito e também associada à igualdade, né? A igualdade entre os seres humanos, com a Declaração Universal dos Direitos, que vem com a Revolução Francesa. Nas próximas aulas, nós vamos falar desses marcos históricos, né, que tem muito a ver com as nossas concepções de subjetividade, como a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A gente vai falar do Renascimento, a gente vai falar da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? Como que foi o crescimento urbano, o crescimento da industrialização. Mais recentemente, vamos falar da influência das grandes guerras que aconteceram. Todos esses fatores históricos, eles influenciam em como os humanos veem a si mesmos, né? Aquelas perguntas, quem somos nós? Mas também em como cada pessoa enxerga a si mesma. Quem sou eu? Como é a minha experiência subjetiva? Como é a minha experiência de construir o meu caminho, de fazer as minhas escolhas, de criar o meu destino? Como que é a minha experiência de liberdade? Então, um primeiro ponto é o liberalismo. O liberalismo trazendo que todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm direitos iguais, todas as pessoas têm direito à liberdade. E aí vem uma outra corrente, né, que ela se manifesta principalmente em expressões artísticas, como a literatura. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar, né, que é do romantismo. O romantismo cresce principalmente no século XIX. E hoje, quando a gente diz romântico, né, parece uma coisa de casal, apaixonado, amoroso. Desculpa, gente, engasguei. Falei de romantismo e engasguei, né? Lembra de casal, amoroso, de fazer gestos românticos, mas não é bem esse o sentido inicial do romantismo. O sentido inicial do romantismo também tem a ver com sentimentos, com o que mexe com a pessoa, com o que envolve, né? Que nem quando a gente fala do casal, mas vai além. O romantismo, ele se contrapunha a uma ideia de que os seres humanos são iluminados pelas luzes da razão, são seres racionais, as luzes da racionalidade que vem com o iluminismo, né? Iluminismo vem dessa ideia de iluminar, e a luz, no caso, seria a razão como uma capacidade humana que define o humano. Não que não sejamos seres racionais, não que não sejamos seres de vontades, mas o romantismo vai trazer que existem dimensões em nós mais
sombrias, dimensões em nós mais profundas, mais intensas, os nossos conflitos, as nossas paixões, os nossos desejos, aquilo que nos perturba, aquilo que mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos e emoções, e não é tão racional assim, né? O romantismo vai nos convidar a pensar nas camadas e camadas, profundezas e intensidades emocionais do humano, no irracional em nós. E como é que a gente faz? Por isso que a arte vem com tudo. Como é que a gente faz para expressar isso em nós, que é tão turbulento, tão perturbador, tão conflituoso, múltiplo e intenso? Então, vem o romantismo com uma nova concepção de humano. Por que uma nova concepção de humano? Porque tira o foco das luzes da razão e vem falar, olha o que está nos nossos lados sombrios. E também, né, diante daquela ideia de que todas as pessoas são iguais, o romantismo dá uma chacoalhada e fala, todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm as suas singularidades, né? E buscam caminhos para manifestar essas singularidades, que tem tanto a ver com as nossas emoções, que tem tanto a ver com os nossos cantinhos de nós mesmos, que nem a gente conhece muito bem, nem a gente compreende muito bem como comunicar o incompreensível, o incomunicável, o que nos chacoalha, o que mexe com a gente, o que nos perturba. Essa corrente, que ganha força principalmente no século XX, então vem e traz, todos somos diferentes e nossa liberdade está em poder expressar livremente essa diferença. Ok, já temos duas correntes aí. A primeira corrente é o liberalismo, dizendo todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm direitos iguais, todas as pessoas têm direito à liberdade. A segunda corrente é o romantismo, que vem e diz todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm emoções, sentimentos, experiências íntimas, intensas e profundas que são diferentes e a nossa liberdade está em poder expressar livremente as nossas diferenças. Ok, né? Vocês veem que por mais diferentes que sejam, existe uma ênfase na liberdade, uma ênfase na individualidade, uma ênfase no que individualmente podemos fazer. E aí chega o século XX. O século XX, ele vai trazer um grande crescimento das populações urbanas, crescimento de instituições como as fábricas, as escolas, as empresas, agrupamentos de muitas pessoas e também a questão do exército, porque o século XX, infelizmente, é marcado por duas grandes guerras, né? E o que é que a gente faz com uma ideia de liberdade individual? Eu que faço o meu destino, eu que crio a minha história, eu que construo a mim mesma a partir das minhas escolhas, em um momento em que as pessoas recebem uma convocação, têm que ir para a guerra, têm que estar no exército do país, têm que estar na guerra e até mesmo morrer pelo país, têm que obedecer ao exército. Não só ao exército, existe toda uma questão de obediência, de leis, de regras, de controles. Como que a gente fala de liberdade, né, quando tem tantos controles e quando tem tantas exigências de obediência? É contraditório, não é? Imagina para alguém receber uma convocação, você tem que servir as forças armadas do seu país e a gente falando daquela liberdade. Então existe uma ideia de subjetividade e uma crise dessa subjetividade. Uma ideia de liberdade e uma crise dessa ideia de liberdade. Né? A esse movimento do século XX de controle, de obediência, de regras, de ordens a serem obedecidas, nós vamos dar o nome de disciplina.
ok? Falaremos mais sobre isso, mas a ideia deste vídeo e da nossa aula sobre o psicológico é introduzir, apresentar essas correntes. Pensando então, né, retomamos. Temos o liberalismo com a ideia todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm direitos iguais, todas as pessoas têm direito à liberdade. Aí o romantismo, todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm sentimentos, emoções, experiências íntimas, intensas e profundas que são diferentes, e a liberdade está na possibilidade de expressar-se livremente nessas diferenças, ok? E aí vem a disciplina, né? Todas as pessoas, para viverem juntas, elas pertencem a uma ordem social. E essa ordem social tem regras, essa ordem social tem controles, essa ordem social exige uma obediência, né? Viver em sociedade. Essa ordem social exige uma submissão. E aí, como é que fica a subjetividade? Como é que fica a liberdade? O Luiz Cláudio Figueiredo, né, que é um dos autores da nossa leitura principal, Psicologia, uma nova introdução, ele também tem um livro que chama A Invenção do Psicológico. E ele propõe que essa ideia que nós temos de psicológico, né, e que se torna o objeto de investigação da psicologia e que se torna o objeto de intervenção da psicologia, seria um erro a gente procurar o psicológico nas ideias do liberalismo, dos direitos iguais, nas ideias do romantismo, da livre expressão das diferenças, ou nas ideias disciplinares do controle. Na verdade, a gente não consegue pensar o psicológico sem pensar essas três correntes. E o Luiz Cláudio Figueiredo propõe a imagem do triângulo. Como assim? É um triângulo. Vamos imaginar que esse lado do triângulo é o liberalismo, ok? Direitos iguais, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm direitos iguais, todas as pessoas têm direito à liberdade. Esse lado do triângulo é o romantismo, todas as pessoas são diferentes, com a liberdade de expressar livremente essas diferenças. E esse lado do triângulo é a disciplina, né? As pessoas vivem em sociedade, se submetem a ordens, a exigências, a controles, né? Existe toda uma disciplina. Se aqui nós temos o liberalismo, o romantismo e no outro ponto a disciplina, o psicológico não está aqui nas linhas do triângulo, mas está no que se cria, no que surge, no que emerge entre. Neste triângulo está o espaço psicológico, está a criação, a construção, a invenção do psicológico. O Luiz Cláudio nos mostra então a importância de conhecermos a história e a importância de conhecermos como essas ideias ganham força na história, ok? E hoje, com esse vídeo, introduzindo as ideias do liberalismo, que cresce entre o século XVIII para o XIX, o romantismo, que ganha força no XIX, a disciplina, que impulsiona no século XX, a gente começa a ver elementos do percurso histórico que tem tudo a ver com o que vocês vão estudar no curso, no que vocês vão ver no decorrer da formação em psicologia.